Antes de continuarmos com essa revelação bombástica, se você não quer perder nenhuma novidade do nosso glorioso Botafogo, então já deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos continuar com as notícias. O técnico Arthur Jorge, do Botafogo, finalmente quebrou o silêncio sobre o afastamento de Oscar Romero e Diego Hernandes, ocorrido após a vitória por 2-1 contra o Vitória, em Salvador, pela Copa do Brasil de 2024. Em entrevista concedida após o triunfo, Jorge explicou que a decisão de afastar os jogadores por indisciplina está sendo gerida pela direção do clube. Ele destacou que, como técnico, seu desejo é sempre ter todos os jogadores à disposição, mas reconheceu a importância de seguir os procedimentos administrativos e disciplinares internos estabelecidos pela diretoria. O afastamento de Romero e Hernandes ocorreu após o jogo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, a dupla não foi relacionada para os jogos subsequentes contra Universitário e Vitória, o que gerou diversas especulações entre os torcedores e a imprensa. Arthur Jorge enfatizou que a situação está sendo cuidadosamente monitorada e que ele, apesar de ter participado da decisão, agora aguarda os próximos passos que serão definidos pela direção do Botafogo. Esse tipo de ação é essencial para manter a disciplina e o comprometimento dentro do elenco, valores que são cruciais para qualquer equipe que almeja grandes conquistas. A separação dos jogadores do grupo principal indica a seriedade com que o Botafogo está tratando o caso. Romero e Hernandes têm treinado em horários diferentes do restante do time, uma medida que, segundo fontes do clube, visa não apenas a manutenção da disciplina, mas também a tentativa de reintegração dos jogadores de forma gradual, caso assim seja decidido. Arthur Jorge deixou claro que, enquanto técnico, ele entende e apoia as medidas tomadas, ressaltando que todos no clube estão comprometidos em manter a harmonia e o foco no objetivo principal, que é continuar avançando nas competições e obter bons resultados. Apesar da situação delicada, Arthur Jorge manteve um tom de esperança ao falar sobre o futuro. Ele mencionou que, embora o afastamento temporário seja necessário, há a expectativa de que os jogadores possam se redimir e, eventualmente, retornar ao grupo principal. A mensagem transmitida pelo técnico é clara: a disciplina e o profissionalismo são inegociáveis, mas há espaço para reabilitação, desde que os jogadores mostrem um verdadeiro comprometimento com os valores do clube. O Botafogo, sob a liderança de Arthur Jorge e a direção do clube, continua focado em alcançar seus objetivos, enquanto lida com essas questões internas de maneira firme e justa. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Botafogo. Nos últimos dias, o mundo do futebol tem sido inundado por rumores e notícias que, se confirmados, podem trazer uma reviravolta monumental para o Botafogo. Fontes internas e confiáveis revelaram que uma movimentação surpreendente está em curso, envolvendo um dos jogadores mais renomados do futebol sul-americano. Estamos falando de Marcos Rojo, o experiente zagueiro e lateral esquerdo argentino que atualmente defende o Boca Juniors. Mas por que essa notícia tem deixado os fãs alucinados? Qual é o grande mistério por trás da possível transferência de Marcos Rojo para o Botafogo? Fique conosco até o final para descobrir todos os detalhes dessa história fascinante. Primeiramente, vamos contextualizar quem é Marcos Rojo. Com uma carreira sólida e muitas conquistas, Rojo é conhecido por sua habilidade em campo, liderança e versatilidade. Ele já teve passagens por grandes clubes, como Estudiantes, Spartak Moscou, Sporting e Manchester United, além de ser uma peça fundamental na seleção argentina. Sua experiência e qualidade técnica o tornam um dos defensores mais cobiçados da América do Sul. Atualmente no Boca Juniors, Rojo tem sido um pilar de defesa do time argentino. No entanto, surgiram informações recentes que indicam que ele não irá renovar seu contrato com o clube, abrindo uma janela de oportunidade que o Botafogo não pode ignorar. E é aqui que começa a parte mais intrigante desta história. Os bastidores do futebol estão fervilhando com rumores de que o Botafogo estaria se preparando para fazer uma oferta irrecusável a Marcos Rojo. A diretoria alvinegra, conhecida por suas estratégias ousadas, estaria trabalhando silenciosamente, mas de forma intensa, para garantir a contratação desse craque.
O que será que está por trás dessa movimentação? Quais são os planos do Botafogo ao tentar trazer um jogador desse calibre? É inegável que a chegada de Marcos Rojo ao Botafogo representaria um salto de qualidade para a equipe. Sua experiência internacional e sua capacidade de jogar tanto como zagueiro quanto como lateral esquerdo adicionariam uma nova dimensão ao time. Além disso, sua liderança natural poderia ser essencial para fortalecer a defesa e inspirar os jogadores mais jovens. Mas o que exatamente está impulsionando essa possível transferência? Primeiramente, é fundamental entender que Marcos Rojo é um jogador com uma vasta experiência e que, ao longo de sua carreira, sempre buscou enfrentar novos desafios e deixar sua marca por onde passa. O Botafogo, um clube com uma rica história e uma base de torcedores apaixonada, oferece justamente esse tipo de desafio. Para Rojo, jogar no Botafogo seria uma oportunidade de provar seu valor em um novo cenário, em uma liga competitiva como a brasileira, e de contribuir significativamente para o ressurgimento de um gigante do futebol nacional. Por que Marcos Rojo estaria interessado em vir para o Botafogo? Fontes próximas ao jogador sugerem que ele tem uma motivação pessoal muito forte para essa mudança. Rojo estaria buscando um ambiente onde pudesse não apenas jogar futebol, mas também se envolver em um projeto que valorizasse sua experiência e liderança. O Botafogo, atualmente em um momento de reconstrução e revitalização, parece ser o local ideal para ele assumir esse papel. Além disso, há o desejo de Rojo de se desafiar em uma liga diferente, trazendo consigo a bagagem adquirida em clubes europeus e na seleção argentina, algo que certamente seria valioso para o clube carioca. Além disso, há indícios de que ele está encantado com o projeto apresentado pela diretoria alvinegra. O Botafogo tem demonstrado uma visão clara e ambiciosa para os próximos anos, focada em montar um time competitivo que possa brigar por títulos e restabelecer sua posição de destaque no cenário nacional. A proposta da diretoria inclui investimentos em infraestrutura, fortalecimento do elenco e uma gestão profissional que promete transformar o clube. Esses fatores, somados à possibilidade de Rojo ser uma peça central nessa transformação, tornam o Botafogo uma opção muito atraente para o jogador. A oportunidade de fazer parte de um projeto grandioso, onde sua contribuição pode ser decisiva, certamente pesa na decisão de Rojo. E como fica a torcida nessa história toda? A possível chegada de Marcos Rojo está gerando uma onda de otimismo entre os botafoguenses. As redes sociais estão em polvorosa, com milhares de torcedores expressando sua ansiedade e esperança de ver esse grande jogador vestindo a camisa alvinegra. A expectativa é tão grande que alguns já estão imaginando como será a escalação do time com Rojo em campo, e como ele poderá formar uma dupla de zaga imbatível com outros talentos da equipe. Mas ainda mais por trás dessa história. Além do impacto direto no desempenho do time, a contratação de Marcos Rojo poderia atrair outros grandes nomes para o Botafogo. A presença de um jogador de renome internacional poderia ser um catalisador para novas contratações, criando um efeito dominó que transformaria o Botafogo em uma verdadeira potência do futebol brasileiro. É claro que ainda estamos no terreno das especulações, mas a simples possibilidade de ver Marcos Rojo no Botafogo já é suficiente para inflamar a paixão dos torcedores e criar um clima de expectativa que há muito tempo não se via em General Severiano. E não podemos esquecer que, no futebol, muitas vezes os rumores se concretizam de forma surpreendente. E você, o que acha dessa possível contratação? Acredita que Marcos Rojo pode ser o reforço que o Botafogo precisa para voltar ao topo? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão que está tomando conta de todos os botafoguenses. E assim, chegamos ao fim desta edição especial do canal de notícias do Botafogo. Queremos saber a opinião de vocês, torcedores. O que acham da possibilidade de Brian Rodrigues vestir a camisa alvinegra? Seria o reforço que o Botafogo precisa para alcançar seus objetivos? Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas expectativas e teorias sobre essa possível contratação.